Olá pessoal, um abraço para você ligado na Band em todo o Brasil. Estamos juntos mais uma vez. A 14ª etapa da temporada 2011 da Fórmula Indy, estado de Maryland. Agora é Baltimore, circuito de rua, estreia deste circuito no campeonato de 2011. Cada volta 2,04 milhas, um total de 75 voltas. Um circuito de rua difícil, travado, ultrapassagens complicadas e uma longa reta. É o que você acompanha aqui na Band. Pole position, Will Power, seguido pelo Graham Rahal, Ryan Briscoe, Dario Franchitti, Sebastian Bourdais e Ryan Hunter-Reay. Os brasileiros melhores colocados. Vitor Meira na 12ª posição. Bia Figueiredo na 20ª posição. Nós temos o Hélio Castro Neves, o Tony Kanaan, melhor colocados para esta largada, mas no aquecimento de hoje houve uma confusão que nós vamos mostrar para você depois, a batida do Tony Kanaan. Então o Tony e o Elinho foram lá para o final da fila. Serão os últimos para largar com os carros reservas. Por isso perderam as posições. O Elinho estava na 7ª posição e o Tony Kanaan em 11º. Já temos o acidente do Tony Kanaan para mostrar para você. Ele perdeu o freio e foi para cima do carro do Hélio Castro Neves. Uma batida feia que você acompanhou aí. Uma batida muito feia na passagem do Tony Kanaan, dando um susto no Tony e também no Elinho. Outro ângulo você acompanhando, por essa razão, eles vão para essa corrida com os carros reservas e vão lá para o final. Nosso convidado especial para acompanhar essa corrida e comentar é o Mário Romancini aqui do meu lado. Tá aí o Jimmy Vassia. Tudo bem, Romancini? Primeira vez que a Fórmula 1 vai correr no circuito de Baltimore. Um circuito de rua com muitas ondulações. Os pilotos reclamaram bastante durante os treinos e a classificação. Mudança de superfícies, você tem algumas curvas com concreto e outras com asfalto, o que mexe bastante com o equilíbrio do carro. Então deve ser uma corrida com bastante ação e mais uma vez aí o Will Power largando na pole position. Tem sido o mais forte, o piloto mais forte nos circuitos mistos e de rua. Então acho que a gente tem tudo para ter uma boa prova hoje. Tá aí o australiano Will Power. Classificação do campeonato até o momento, Dario Franchitti da Chip Ganassi tem 475 pontos, está liderando o campeonato. Will Power na 2ª posição e é mais uma vez que ele larga na pole position, fazendo um bom campeonato australiano, Will Power. E aí o brasileiro, o Elinho. O Hélio Castro Neves, como eu já disse aqui, depois da batida com o Tony Kanaan, vai lá atrás. E aí o Dario Franchitti, que lidera o campeonato. Esse é o Briscoe. Você acompanhando, vendo os carros aí, o Will Power, o pole position, o australiano, largando mais uma vez na frente nessa primeira edição da etapa de Baltimore, da Fórmula Indy. Na estreia deste circuito misto no calendário da categoria. O Romancini já chamando a atenção aqui para algumas ondulações na pista. Você vai ter a oportunidade de acompanhar isso bem de perto. Alguns reparos ainda estão sendo dados neste circuito novo de Baltimore. Circuito de rua, difícil ultrapassagem e uma longa reta. Curvas de primeira e segunda marchas, como disse aí durante a semana, Bia Figueiredo. Hoje largando a Bia Figueiredo na 20ª posição. Ela até ganhou 2 posições por conta do Tony Kanaan e o Elinho, que foram lá para trás, né, Romancini? É uma pena o que aconteceu com o Tony e com o Elinho. Aconteceu até o tipo de acidente mais temido pelos pilotos é quando acaba o freio, e acabou justamente no final da reta. O Tony estava a mais de 300 km por hora. Ele até falou numa entrevista que o Elinho salvou a vida dele, né? Porque se não tivesse o carro do Elinho ali para diminuir a velocidade, o impacto teria sido muito maior. Então eles tiveram que ir para os carros reservas e foram para o final do grid. Mas como a gente já sabe, o Elinho e o Tony são muito agressivos. Eu tenho certeza que eles vão fazer uma boa prova de recuperação. Bom, estão na volta de apresentação. Vamos ver de novo então a batida do Tony Kanaan. Ele perdeu o freio, mas foi feia a batida. A passagem dele, ele ainda dá ali uma raspada na mureta. E olha aí a repetição, olha. Ele vem sem freio e usa o carro do Elinho exatamente para parar o carro dele. Seria um acidente terrível, né, Mário? Aí você vê também que a segurança na Índia é sempre muito boa. Olha um fiscal de prova ali, desculpa te interromper, olha um fiscal de prova ali do lado, ó. Olha o susto que ele toma também. É verdade. Mas ali tinha bastante barreiras de pneus para amortecer também o impacto do carro do Tony.
Então realmente é um tipo de acidente que não pode acontecer, poderia ter sido muito mais grave. O Tony falou também agora há pouco que a equipe ainda está investigando a causa do acidente, não se sabe exatamente qual peça que quebrou, mas é uma coisa que a gente nunca quer ver. Graças a Deus os dois estão bem e prontos para a corrida. É isso que eu estou dizendo aqui, que tem uma longa reta nesse circuito de Baltimore. Ao final da reta, imagina a velocidade que vinha ali o Tony Kanaan para perder esse freio, né? Até justifica o susto que tomou o Elinho, a maneira como ele saiu do carro, a pressa que ele saiu do carro para ver o companheiro dele, o Tony Kanaan, para ver se estava tudo bem. Felizmente, tá tudo bem com o Tony Kanaan, tá tudo bem com o Hélio Castro Neves. Os dois estão na pista, largando lá atrás. O problema é esse, é perder a posição na largada, né? Mas vai tentar fazer essa prova de recuperação os dois pilotos brasileiros. Esse circuito de rua geralmente é sempre marcado por muitos acidentes, muitas bandeiras amarelas, então é importante tentar ficar fora de confusão e terminar a prova. Eu acredito que a gente deva ter algumas bandeiras amarelas, algumas interrupções, então essa primeira curva deve ser aquele tipo de freada que todo mundo tem que parar realmente, botar em primeira marcha, porque tem um pouco de confusão, mas passando a primeira curva concentrar no restante da prova e sair fora dos acidentes. Ainda na volta de apresentação, aquecimento aí de pneus também, os brasileiros colocados na classificação do campeonato até o momento. Em 6º lugar está o Tony Kanaan com 305 pontos, o Elinho na 9ª posição com 277. O Tony está na KV Racing, né? O Elinho na Penske. O Vitor Meira, da AJ Foyt, com 241 pontos, na 15ª posição. E a Bia Figueiredo, 22º lugar na classificação, com 174 pontos. Daí a volta de apresentação de todos os pilotos. Vão se alinhar agora para a largada de mais uma etapa que você acompanha aqui na Band, a Fórmula Indy. Na volta de apresentação, o circuito de Baltimore, no estado de Maryland. Olha o Elinho aí, ó. Lá atrás o Elinho. Vamos no ronco do motor do Elinho. Você viu ali o ronco do motor do carro do Elinho, pisando no fundo lá atrás, no momento que a gente não via ninguém na frente dele. Teremos aí a largada. Valendo, Grande Prêmio de Baltimore, a Fórmula Indy pra você, tá valendo a largada. Sustentando a frente aí, o Will Power. Ao lado dele ali, o Graham Rahal. E ficou pra trás o Will Power. Perdeu a primeira posição o australiano Will Power. Vai tentar dar o troco. Dá o troco ali na primeira curva. Já passa à frente o australiano Will Power. Fazendo uma boa largada no primeiro momento, perdendo a posição para o Rahal, mas já recuperando na primeira curva. Passa em primeiro lugar o Will Power, em segundo Graham Rahal. Essa boa largada na estreia deste circuito de rua em Baltimore. A gente teve uma largada aí sem acidentes, foi até uma largada atípica, só 4 filas estavam alinhadas, o restante dos carros ainda estavam contornando o hairpin para entrar na reta. Agora a corrida deve se assentar um pouquinho e a gente vai ver como é que está o acerto de cada carro. São as primeiras voltas para você. Corrida programada para 75 voltas na 14ª etapa. Após este Grande Prêmio de Baltimore, mais 3 corridas para definir o campeão de 2011. As ondulações que nós estávamos dizendo ali, ó. Né, Mário? A dificuldade para segurar o carro nessa pista. Exatamente, muito ondulado. A gente está vendo essa chicane que eles colocaram no meio da reta. No traçado original não era para ter essa chicane, mas devido às ondulações eles tiveram que encontrar uma maneira de diminuir a velocidade dos carros ao final da reta e tiveram que colocar essa sequência de S's no meio dessa reta para que os carros não chegassem tão rápido para fazer a freada do hairpin. Entrando aí na terceira volta, com Will Power na liderança, seguido pelo Graham Rahal, em terceiro Dario Franchitti, em quarto Ryan Briscoe e Sebastian Bourdais na 5ª posição. São as primeiras voltas para você. Eu acho que vale destacar a participação do Sebastian Bourdais, largou na 5ª posição. Ele compete pela Dale Coyne, que é uma equipe com poucos recursos financeiros, uma das menores equipes do paddock, se não a menor. O Bourdais, que já teve passagem pela Fórmula 1, está fazendo um grande trabalho aí, aproveitando a oportunidade de estar andando num circuito de rua e conseguir extrair o máximo do equipamento dele. Bom, os brasileiros, o Tony Kanaan
e o Elinho, que saíram por último com os carros reservas. O Hélio Castro Neves na 28ª posição. O Tony Canaan na largada conseguiu uma posição passando pelo Ed Carpenter. Então ganhou uma posição o Tony Canaan. A Bia Figueiredo na 20ª posição manteve a posição de largada e o Vitor Meira na 12ª posição. No lugar de onde largou também o Vitor Meira. Interessante ver agora na câmera on-board aí do Hunter Ray, realmente as ondulações da pista, como é complicado frear, principalmente numa curva de baixa velocidade como essa. Você vai ver muitos pilotos travando os pneus justamente por conta dessas ondulações. E aí, Mário, compromete até a imagem da câmera no carro. Na reta compromete até a imagem da câmera do carro, portanto que balança o carro na pista aí de Baltimore. Muita coisa vai ser ajustada. É a primeira corrida nesse circuito, muita coisa vai ter que ser ajustada também, né? E realmente para o pessoal que está em casa não dá para ter uma ideia do quanto que esses carros de corrida eles são duros. A suspensão realmente é muito dura, é muito rígida. Então as ondulações, quando a gente vê pela televisão o carro balançando dessa maneira, para o piloto o impacto que ele sente é muito pior. É muito complicado você fazer uma corrida de 2 horas com tanta ondulação assim, porque causa um desgaste físico muito maior. Vamos aí com a primeira posição do Will Power. Segue na liderança aí na 4ª volta. Imagens aéreas para você. Linda imagem do estado de Maryland. Na inauguração deste circuito de rua, o Grande Prêmio de Baltimore. Na 14ª etapa da temporada 2011 da Fórmula Indy. A cobertura total para você aqui na Band, lá em cima na tela. Vão aparecer todos os carros, todos os pilotos ali na primeira posição, sustentando o primeiro lugar, o Will Power, seguido do Rahal em segundo lugar e o Franchitti na 3ª posição. E o líder do campeonato, o Dario Franchitti, em 3º lugar. Ali o carro do Will Power. O campeonato vai chegando ao final, ficando muito bom. Você levar em consideração aí o Dario Franchitti na 3ª posição, ele que é o líder do campeonato. Então o Will Power, além da vitória, tem que torcer para o Franchitti também perder algumas posições aí nessa etapa. Essa que é uma prova muito importante para o Will Power, já que ele tem levado vantagem em cima do Dario Franchitti nos circuitos mistos ou de rua, e é a última prova de circuito de rua da temporada, já que as 3 últimas vão ser em circuitos ovais. Então é uma boa oportunidade para o Will Power tirar alguns pontos aí do Dario Franchitti. Com relação aos ovais, teria que ser 3 circuitos, as 3 últimas provas teriam que serem ovais, mas por conta do terremoto, do tsunami que ocorreu no Japão, a prova de Motegi vai ser realizada no circuito misto. O oval de Motegi, que ele tem um circuito misto, assim como Indianápolis, que é uma parte da pista que está dentro do oval. Então eles vão disputar essa prova no circuito misto. Esse circuito misto aí que é usado para motos, né? Do Japão. Então essa mudança aí para essa prova agora em função do terremoto, como já informou aí o Mário Romancini. Olha o Graham Rahal. Pode estar apertada a corrida aí no começo com o Will Power na liderança, mas sem conseguir abrir, né, uma diferença ali para o Rahal. A diferença é muito pequena, apenas 0,53 a diferença. E lá atrás o Tony e o Hélio já deixaram o Ed Carpenter para trás. O Tony já tinha ultrapassado logo na largada e agora foi a vez do Elinho também. Ganhou o Takuma Sato. Boa corrida aí pro Tony Canaan e pro Hélio Castro Neves. E o Ed Carpenter agora lá atrás. A gente consegue notar nessa imagem, Preto, como que essas zebras que eles colocaram para fazer essa sequência de S's na reta são altas. Esses carros, como eu falei, têm a suspensão muito rígida e não são exatamente feitos para esse tipo de zebra. Então os pilotos têm que tomar muito cuidado na maneira que eles vão atacar essas zebras. Caso contrário, você pode danificar a suspensão. O concurso que elege a mais linda mulher do mundo. Pela primeira vez no Brasil, você não pode perder um show com exclusividade da Band. Dia 12 de setembro, Miss Universo 2011. Vamos entrando aí na 7ª volta. Sem mudanças nos primeiros colocados. Corrida apertada ali para o Will Power. Na caça, atrás dele o Rahal, Dario Franchitti ficando um pouco mais atrás, um pouco mais distante agora do segundo colocado, o Rahal. Ó, a largada aí mais uma vez para você, o Will Power, como foi perdendo ali a primeira posição pro Rahal e depois foi buscar. Naquela curva mais fechada ele foi buscar a primeira posição.
Como é emocionante essa largada, o circuito de rua e agora com os carros alinhados, né, Mário? Juntos. Exatamente. Esse ano a Indy colocou uma nova regra que todas as relargadas devem ser em fila dupla. Ou seja, se tiver uma bandeira amarela com safety car no meio da prova, quando for relargar, vai ter uma relargada em fila dupla, como a primeira largada da corrida. Você viu naquela última curva mostrada ali agora na repetição, uma recuperação fantástica do Will Power e agora finalmente abrindo aí um pouquinho de vantagem. Abrindo um pouquinho de vantagem aí agora o Will Power. Alguma coisa aconteceu errada com o Rahal. Eles estavam colados da primeira até o início da 7ª volta e agora tem uma pequena distância já no visual, você percebe aí a diferença, a abertura ali do Will Power. O Rahal que vem fazendo um bom trabalho esse fim de semana, ele que está andando na equipe nova da Ganassi. A Ganassi que o ano passado tinha só 2 carros com o Dario Franchitti e o Scott Dixon, esse ano está com mais 2 carros, que é o Rahal e o Charlie Kimball. Então o Rahal e o Franchitti vem fazendo um bom fim de semana, mas o Will Power começa a abrir um pouco de vantagem agora. Você passeando aí no carro do Ryan Briscoe. Vamos ouvir e curtir um pouquinho aí do Briscoe com o seu carro. É legal notar nessa câmera, Preto, o trabalho da mão do piloto, como que realmente em circuito de rua o piloto está o tempo inteiro trabalhando com o volante e por isso tanto desgaste físico, não tem tempo para descansar. Você de carona aí no Ryan Briscoe, carro número 6. E a imagem mostrando também o líder da prova, o Will Power. A importância da gente estar acompanhando aí o tempo todo, não tirar os olhos do Will Power, que vai na liderança à frente de Rahal e Dario Franchitti. Trabalho dentro e fora, olha. As duas câmeras agora no Ryan Briscoe. As duas câmeras acompanhando aí o Ryan Briscoe, que vai na 4ª posição. A caça do Dario Franchitti, que é o líder do campeonato, na classificação do campeonato 2011. E também para ajudar o companheiro dele, né? De equipe, o Will Power, o companheiro aí do Ryan Briscoe. Ó, dificuldade para segurar o carro na pista. Sobe o som, vamos curtir o motor do carro dele. Esse é o treino de sexta-feira que ele bateu, olha. O Ryan Briscoe no treino de sexta-feira, buscando lá uma melhor posição e a batida do Briscoe. Agora a imagem para você ao vivo aí, o líder da prova entrando na 9ª volta aí, o Will Power. E agora Mário Romancini, ele realmente consegue respirar um pouco mais ali, porque aumenta a diferença para 1,63 do segundo colocado, o Graham Rahal. É um começo de prova um pouco atípico. Geralmente circuito de rua, as primeiras voltas são bem movimentadas, com várias ultrapassagens. A gente já vê aí os carros com um pouco de espaço entre eles. Como você falou, o Will Power vem fazendo um bom trabalho até agora. Fórmula Indy 2011, velocidade e emoção na tela da Band. Crédito Caixa, para empresas de todos os tamanhos. Conversava com o Mário Romancini aqui antes do início da prova. Ele falava para mim a expectativa de muitas bandeiras amarelas durante essa corrida, por conta das ondulações e a dificuldade de ultrapassagem da pista também, né, Mário? Exatamente, como eu falava, geralmente circuito de rua tende a ser uma prova bastante movimentada, com bandeiras amarelas, mas não é o que vem acontecendo até agora na prova de Baltimore. Como a gente falou, pouca ação até o momento. E vale destacar também, eu queria falar um pouquinho a boa prova que a Simona De Silvestre, ó, o Hunter Ray aí, passando o Bourdais. A Simona De Silvestre vem fazendo um bom trabalho, ela que está na equipe HVM, uma equipe muito pequena, teve bons resultados o ano passado nos circuitos mistos e esse ano estava um pouco apagada, vem aí na 10ª colocação, uma equipe pequena está fazendo um bom trabalho. Os brasileiros na prova em Baltimore. Continua na 12ª posição, o Vitor Meira, posição que ele largou. A Bia Figueiredo em 20º lugar. Tony Canaan em 26º e o Elinho na 27ª posição. Os dois brasileiros largaram nas últimas posições, porque no aquecimento, hoje para acertar o carro na pista, antes da largada, antes da corrida, teve o acidente da batida do Tony Canaan, batendo muito forte no Hélio Castro Neves. E aí a primeira parada no box. Primeira parada que você acompanha aí é do Bourdais.
Sebastião Bourdais fazendo a primeira parada ali para reabastecimento e para mexer também. E parece que o problema é mais sério, né, Mário? Parece que o problema é mais sério, não só de reabastecimento, mas tem problema aí no carro, o Sebastião Bourdais. Teve algum problema, eles vão retirar agora a capa do motor para ver se conseguem achar onde foi o problema. Mas aí já perdeu muito tempo, com certeza deve perder algumas voltas se ele for voltar para a prova. Ele estava bem na corrida, hein? Estava bem, estava na 6ª posição o Bourdais. Como eu falei no início da transmissão, a equipe de Ocon é muito pequena, é uma das equipes com menos recursos financeiros, então ele estava fazendo um bom trabalho. Olha, e ganha mais uma posição agora o Vitor Meira, na verdade ganha a primeira posição, o Vitor Meira para a 11ª posição, ultrapassou o Giorgio Pantano. E olha a fila atrás do Scott Dixon. Mike Conway, Simona de Silvestre, que está voltando à Suíça. E o Vitor Meira está ali nesse pelotão também. Também nesse pelotão aí o Vitor Meira. Vamos torcer aí pelo brasileiro. Na 11ª posição. Todo mundo querendo pegar ali o Scott Dixon, que tem a 7ª posição na corrida. E o Vitor Meira agora colou no James Jakes. Colou no James Jakes ali o Vitor Meira. Valendo a 10ª posição. O brasileiro vai para cima do James Jakes. E a Simona para cima do Mike Conway, ficando emocionante a corrida. Esse circuito de rua, eu já estou gostando dele, viu, Mário? Já estou gostando desse circuito. A prova agora começa a ficar mais movimentada. A Simona de Silvestre, que não correu a última corrida, até por um fato curioso. Ela ficou presa na imigração, ela que a Suíça não conseguiu entrar nos Estados Unidos e não pôde disputar a última prova, agora está de volta fazendo uma boa corrida. Vitor Meira, com a parada de alguns carros, já está na 7ª posição. Ganha agora a 7ª posição, brasileiro Vitor Meira, com alguns carros parando no box. Agora, é muito diferente quando eu brinco aqui com o Mário Romancini, eu transmitindo já gosto desse circuito de rua. É diferente para o torcedor, para o narrador e para aquele que é o piloto. O Mário que está doido aqui do meu lado, na verdade queria estar dentro da pista. Circuito de rua exige muito mais atenção do piloto pelo fato de você não poder errar, né? Num circuito normal, se você errar, você pode passar, vai na grama, sobe em cima da zebra. Agora, no circuito de rua, você errou é muro. Então, o nível de concentração tem que estar muito alto. Vitor Meira ganha mais uma posição. Passou pelo Conway. Nós vimos ali a ultrapassagem no Conway. Carros que vão parando. Scott Dixon agora no box. Vamos ver o trabalho aí da equipe Chip Ganassi com Scott Dixon. A troca de pneus, reabastecimento, foi tudo bem. Vai embora. Scott Dixon, que estava com os pneus mais duros, de tarja preta, colocou agora o pneu macio, de tarja vermelha, deve ter um desempenho melhor. Ó o Tony Kanaan. Só 6 mecânicos podem mexer no carro, tá aí, ó. KV Racing do brasileiro Tony Kanaan voltando para a pista. Ele que está fazendo uma temporada excelente na KV Race. Continua nessa equipe pro ano que vem também, Mário? Saíram algumas notícias essa semana que o Tony deve renovar para o ano que vem. Vem fazendo um ótimo trabalho realmente. A KV, que o ano passado conseguiu alguns resultados bons, mas até então era uma equipe mediana, já conseguiu uns resultados expressivos esse ano. Com certeza a experiência e a ajuda do Tony estão sendo essenciais para essa evolução da equipe. Como a gente falou, uma pena que o Tony teve que largar lá atrás, mas agora vem fazendo uma boa prova de recuperação. Vamos ver o que vai fazer o Tony Kanaan também nessa corrida, porque ele já fez a sua parada na 12ª volta, tendo largado lá atrás. Então vamos entender qual é a estratégia, esperando aí por uma tática mais agressiva do Tony Kanaan nessa prova. Ali a Danica Patrick, que também se despede da Fórmula Indy. Nessa temporada, vai para NASCAR, a Danica Patrick. Oriol Serviat, parando também. Carro número 2, está aí no box, Oriol Serviat. 6 mecânicos trabalhando, tudo bem. Com a equipe, vai embora o Serviat. Aí o Marco Andretti, também fazendo seu trabalho no box. Eu estou esperando uma correção aqui para ver com tantas paradas, onde se encontra agora o Vitor Meira. A informação que eu tenho aqui é de 9ª posição do Vitor Meira. Mas vamos aguardar para ver se é isso mesmo. 11º está aparecendo ali, vamos esperar atualizar agora. A gente viu o Sérvia parando no box, a equipe Newman Haas, que é o Oriol Sérvia e o James Hinchcliffe, tá tendo um ano muito bom agora em 2011, com resultados bons.
não se encontraram nessa pista de Baltimore, os dois carros largando aí para trás no pelotão. Prova que é um circuito novo para todo mundo, então não necessariamente a equipe sendo grande e a equipe com bons resultados durante o ano chega numa pista desconhecida e consegue um acerto bom. A gente viu aí os dois carros tendo dificuldades esse fim de semana. Olha essa câmera, que imagem maravilhosa. E tem carro que chega a sair do asfalto, hein? Passa ali, chega a sair do asfalto. A entrada ali do boxe é assustadora. Você acompanhando a 14ª etapa, emocionante circuito de rua em Baltimore, no estado de Maryland. Aí o Conway, fazendo a sua parada agora, o Mike Conway. Estava sendo seguido pelo Charlie Kimball, começava a apertar, ele parou no momento que estava ficando complicado para ele, com o Charlie Kimball em cima do Mike Conway. Aí bola para a pista. Segue na primeira posição Will Power, Graham Rahal em segundo, Dario Franchitti em terceiro, e aí o Hélio. Hélio Castro Neves também fez seu trabalho, sai na frente da Danica Patrick. Vamos ver se sustenta, sustentou, foi embora. Vai embora o Hélio Castro Neves e a Danica atrás dele. Daí o Melinho. Vamos acompanhando aí o brasileiro. Passagem a linha, Danica também. Daí o carro do Hélio Castro Neves com o Tony Kanaan. Largaram nas últimas posições. E o Tony, a Danica na verdade, ela ficou de recheio ali com o Elinho na frente e o Tony logo atrás, os dois brasileiros, né? A Danica que anunciou essa semana passada que vai para a NASCAR, no ano que vem ela já não deve mais disputar. Olha o Tony aí para cima da vai passar, vai por dentro, passou Tony Kanaan. Essa briga é antiga de Tony Kanaan com a Danica. Ex-companheira do Tony na equipe Andretti, aí ele fez a ultrapassagem, vai embora agora. Só concluindo, então a Danica muda para a NASCAR o ano que vem e perguntaram se ela teria interesse em correr as 500 milhas de Indianápolis, mesmo disputando o campeonato da NASCAR. E ela disse que sim, que seria sempre um prazer muito grande para ela estar disputando a prova. Daí a Danica. Marco Andretti atrás dela agora. Companheiros de equipe com o Tony Kanaan um pouquinho à frente e também o Hélio Castro Neves. Aliás, continuam juntos, né? O Elinho e o Tony Kanaan, que largaram lá atrás, foram ganhando posições, fazendo ultrapassagens, deixaram para trás o Elinho no trabalho de boxes. Deixou para trás a Danica Patrick e o Tony Kanaan no braço fez a ultrapassagem em cima da Danica. E ali o Andretti. Na imagem aérea para você, após 15 voltas, total de 75 voltas, você tem ali, olha, o Hinchcliffe na 11ª posição, Kimball 12º e o Debranda em 13º. E o Will Power liderando na 16ª volta. Vai embora, daí o carro do Will Power. Vai no braço, vai carregando. Vamos curtir aí a bordo de Will Power. A realidade dos fatos, coragem e opinião com José Luiz da Atena. A voz aqui não quer calar. Brasil Urgente, amanhã, 5 da tarde, aqui na Band. E ali o Ed Carpenter segurando o Alex Tagliani. Só que o Tony e o Hélio estão chegando aí para essa brincadeira também. Para brigar pela 20ª posição. Largaram lá atrás e já ganharam importantes posições os brasileiros. E o Carpenter segurando todo mundo. E por essa razão vão chegando ali. Elinho e também o Tony Kanaan. E aí o Will Power, o líder da prova. Mário Romancini é o nosso convidado especial hoje no estúdio. Tomara, ano que vem, na pista, no carro. E a gente acompanhando e torcendo por você, Romancini. Obrigado, esse é o objetivo. Estou trabalhando bastante esse ano atrás de patrocínio para tentar a minha volta à categoria o ano que vem. Fórmula Indy o ano que vem que vai ter carros novos, vai mudar esses chassis que estão sendo usados já há alguns anos. Não vão mais fazer parte do evento e vão ter 3 montadoras diferentes. Então a gente vai ter 3 marcas de motores. Então deve dar uma mudada boa na categoria, mais tecnologia, mais velocidade. Com certeza boas novidades virão para o ano de 2012 na Fórmula Indy. E eu perguntei para você antes da nossa transmissão de patrocinadores brasileiros. Nós temos uma prova em São Paulo com uma chance em negociação para uma segunda prova no Brasil.
Isso aumenta também a oportunidade de investimento de patrocinadores brasileiros, Mário? Sem dúvida, a gente tendo um evento do porte da Fórmula Indy no Brasil sempre ajuda, o interesse pelas empresas brasileiras cresce e são justamente com essas empresas que eu venho tentando um suporte. E quanto mais provas, quanto mais eventos, maior visibilidade da categoria a gente tiver no Brasil, mais pilotos brasileiros a gente vai ter, então só tende a melhorar. Você acompanhando aqui na Band, mais uma etapa da Fórmula Indy. A etapa de Baltimore, a 14ª. Restando depois dessa mais 3 corridas para terminar o campeonato. Fórmula Indy 2011, velocidade e emoção na tela da Band. Programa de fidelidade, quilômetros de vantagens Ipiranga. Participe! Segue na liderança o Will Power, segue na segunda posição o Rahal e o Dario Franchitti em terceiro lugar, Ryan Briscoe na 4ª posição. Vitor Meira é o 9º colocado. E o Power agora chegou nos retardatários. O Will Power tem ali o Marco Andretti na frente dele, vai começar a complicar um pouco a corrida aí pro Will Power e de alguma forma dar uma força ali pro Rahal e pro Franchitti, que vai só acompanhando a confusão ali na frente. O Dario Franchitti, que é o líder do campeonato até o momento e hoje vai na 3ª posição aí na corrida. Will Power. Esse é o Hildebrand. Tiver o carro do Hildebrand, que bateu na última curva, nas 500 milhas de Indianápolis, tinha tudo para vencer a prova e na última volta, na última curva, ele bateu, dando a vitória para o Dan Weldon. O Weldon ganhou de presente, né? Ganhou de presente aquela corrida. E a corrida mais importante do ano, né? Com certeza é o ano de estreia do Hildebrand na Fórmula Indy. Eu corri com ele na Indy Lights em 2009, deve ter sido uma frustração muito grande. Vamos no carro dele. As duas imagens aí do mesmo carro, ó. Se acompanhando a pilotagem e dentro de frente também a passagem do carro. Sebastião Bourdais. Estava falando que teve um problema com o câmbio, começou a sentir um cheiro de queimado. Eles não sabem exatamente o que aconteceu, mas foi um problema com o câmbio. Daí o Will Power faz uma boa corrida, o brasileiro Vitor Meira. Na 9ª posição, o brasileiro Vitor Meira. E olha como colou ali o Graham no Will Power. Vai pra cima, porque ele tem ali aquele problema sério agora do retardatário, que é o Andretti. E por essa razão, aquilo que eu tinha antecipado também, Mário, o Rahal encosta ali no Will Power. Ele corre o risco de, na ultrapassagem ali pro Andretti, levar o Rahal junto com ele. Você vê que os fiscais de pista já estão dando bandeira azul pro Marco Andretti, que significa dar passagem, mas ele não está facilitando a vida do Will Power, não. O Rahal já encostou nele. Olha, e depois do Andretti, ainda vai ter Danica pela frente. Olha ali, a passagem da Danica Patrick. Vai complicar a corrida aí agora pro Power. E esse é o preço que eles estão pagando por terem... Eles estão numa estratégia diferente, né, Preto? Eles não pararam até agora, então estão pegando os retardatários que já pararam. Rahal encostou. Quem ficou mais para trás aí nessa briga foi o Franchitti. Aí ultrapassagem. Will Power passou e deixou ali o Andretti para segurar um pouco o Rahal. Aí ele deve ganhar um pouquinho até chegar naquele outro pelotão lá na frente com a Danica Patrick. E aí o Rahal passando ainda atrás do Andretti. Não conseguiu ainda passar pelo retardatário, que deixou ali o Will Power. E ele vai parar. Vai pro box. Aproveite e vai pro box. Daí a parada do Graham Rahal. O Will Power parou também. Pararam juntos. Primeiro e segundo colocados. Pararam juntos. Vamos ver o trabalho de equipe agora. Rahal já tá com a equipe, ó. Vai fazer o trabalho de sair na frente. Vamos ver se pega o Will Power lá na frente. Will Power saiu. Vamos ver se sustenta. A
trabalho muito bom da Penske, realmente ganhando muito tempo em cima do Rahal. Agora uma das grandes qualidades do Will Power, Preto, é a capacidade dele de fazer voltas rápidas com pneus frios, porque na Fórmula Indy não é permitido o uso de cobertores, ou seja, quando você para no pit stop, você coloca os pneus frios e as primeiras voltas são bem complicadas. O Will Power é muito bom em fazer boas voltas logo depois de sair dos boxes. Daí o Dario Franchitti. Bom, o Dario Franchitti neste momento está na liderança, seguido pelo Ryan Briscoe, porque não parou ainda o Dario Franchitti. Então vamos ver até que volta ele vai levar. Nós estamos na 22ª volta, total de 75. E o Franchitti, que é o líder do campeonato, estava na primeira posição. Nesse momento, ele sai da pista e vai para o box. Aí vamos acompanhar o trabalho do Dario Franchitti, que tinha, antes de parar, o Will Power e o Rahal, ele tinha a terceira posição. Já chega mais lento aí o Dario Franchitti. Vamos prestar atenção e acompanhar o trabalho da equipe dele. Vamos ver. Já está parado aí o Dario Franchitti. Reabastecimento, a troca de pneus. Está indo tudo bem, carro está no chão. Veja aí, o pit clock 7.5 e já vai para a pista. Bom, considerado bom trabalho, Mário? Bom trabalho, ele teve um pouquinho de tempo ali na hora que tiraram a mangueira do reabastecimento, mas foi um bom trabalho. Ele voltou próximo do Rahal, Aquela patinada na saída dos carros, logo depois da troca de pneus, isso serve também para um aquecimento do pneu, já que você tocou nesse assunto agora há pouco, né? Serve. E isso vai muito de piloto para piloto, porque você tem uma vantagem e uma desvantagem. Eu gostava de patinar bastante, porque você consegue aquecer melhor os pneus traseiros, mas por outro lado, quanto mais você patina, mais tempo você perde, porque na realidade você não está andando para frente, você está patinando no lugar. Então é um jogo de perde e ganha ali, que você precisa ver se você quer sair patinando menos e ganhar um pouco mais de tempo, mas por outro lado não vai ter tanto aquecimento nos pneus traseiros. Ryan Briscoe é o líder da prova. E você vai no carro do Briscoe. Você acompanhando na Band, vamos juntos. Também optando pela parada. Sai da pista também o Ryan Briscoe. Então nós vamos ter aí o Will Power na liderança, está em quarto ali o Rahal, o Virchow em quinto, Dario Franchitti está na sexta posição. A Simona, a Suíça, em sétimo. E você vai acompanhando aí a classificação até este momento. Trabalho da equipe Penske aí mais uma vez, o Ryan Briscoe. Trabalho espetacular, né? Trabalho espetacular. Vai embora, Ryan Briscoe. Volta para a pista, Ryan Briscoe. Estava na liderança, evidentemente com essa parada aí, perdeu a liderança. Era provisória depois da parada também do Will Power. E o James Yates atrás ali do Briscoe. Na volta para a pista, a dificuldade lá do Briscoe. O Ryan Hunter-Reay, neste momento, é o líder da prova. Aí o Will Power. Mais uma vez você no carro do Will Power. Fez a pole position, largou na pole o Will Power, o australiano. É uma balançada legal ali, hein? A gente viu que ele errou ali, ele não conseguiu fazer os S's, acabou passando reto. Deu uma balançada legal ali, ó. Olha só. A complicação que foi para ele passar pelas chicanes. Por que tem aquelas chicanes ali no meio? Então, como eu falava, na pista original não era para ter aqueles S, seria só uma reta, só que ó, a gente pode ver que tem muita ondulação nessa freada e os carros estavam chegando muito rápido. Então eles tiveram que criar essa chicane para diminuir a velocidade dos carros. Olha o Hunter-Reay. Trabalho de equipe agora do Hunter-Reay. Estava na liderança também nessa parada. Pé embaixo, ó. Sai com tudo aí o Hunter-Reay. Aí, evidentemente, tem que respeitar o limite de velocidade da área dos boxes. Esse limite respeitado e agora vai embora. Ele sacou, quando eu disse ali o pé embaixo, é também dentro daquele limite. E aí sim, ele pisa a fundo e vai embora. Como balança o carro, hein? E esse limitador, Preto, de box, você pode pisar no fundo, é a maior agonia para o piloto, que você pode acelerar o quanto você quiser, que o carro não vai passar das 60 milhas, então tem que esperar realmente a saída do box para apertar o botão e poder voltar para a velocidade normal. Ainda bem que você tem esse limitador hoje, né? Ainda bem que você tem esse limitador, porque senão é outro trabalho para o piloto controlar esse limite de velocidade no box. E antigamente, Preto, nas corridas de Indy não tinha limitador de velocidade no box, então você imagina a loucura que era os mecânicos trabalhando e os pilotos entrando a 200 km por hora no box, era muito perigoso.
velocidade e emoção na tela da Band. Itaipava, a cerveja sem comparação. Daí o Will Power, primeiro lugar, a Ray Hall, de novo ali na segunda posição, e o Visso, que agora assume a terceira posição, deixando o Dário Franchitti na quarta posição. Hunter Ray vem em quinto, Briscoe em sexto e o Debran na sétima posição. Simona, Suíça, a Simone que não correu em Sonoma, uma coisa inacreditável que o Mário Romance também já teve problema. Por causa de visto. Problema no visto, ela não pôde voltar para os Estados Unidos, ela que foi para a Suíça e ela queria voltar para disputar a 13ª etapa, que foi em Sonoma, e não pôde correr. Agora está de volta aí para correr. Problema de visto, foi parado na imigração nos Estados Unidos. Chega a ser absurdo, né? Você não conseguir entrar no país, que é o país que você trabalha, ela está competindo. A equipe HVM que teve que chamar o Simon Pagenaud de última hora para substituir ela. Mas agora a Simona está de volta já e andando entre os 10 primeiros. Olha ali, 20ª posição, Tony Kanaan. 21ª posição, Tony Kanaan. Aí o líder da prova para você, o australiano Will Power. E uma grande corrida de recuperação, porque numa pista de rua é muito difícil ultrapassar. Tática conta muito, a estratégia da equipe e, é claro, a experiência dos pilotos, né? Não resta a menor dúvida. O Vitor Meira também está fazendo uma corrida maravilhosa. O brasileiro Vitor Meira largou na 12ª posição. Originalmente no grid, o Vitor Meira sairia na 14ª posição. E a Bia Figueiredo na 22ª. Ganharam 2 posições. O Vitor Meira e a Bia. Olha, o carro sai quase que todo da pista. O Martin Plaumann, atrás dele o Hélio Castro Neves, é o que eu falava ali. Essas zebras tem que tomar muito cuidado, porque você vê que tem um pedaço dela que já começa a ser reto, parece uma calçada mesmo. E se você acertar ela no lugar errado, o carro decola mesmo. Eu já não sei se elas estão ali para ajudar ou para atrapalhar. Eu acho que mais pro final da prova vai ser mais para atrapalhar a corrida. Os pilotos reclamaram demais a semana inteira. Eles estão querendo já buscar outra solução para esse problema da velocidade para o ano que vem, mas que não sejam essas zebras. 27 voltas, um total de 75 no Grande Prêmio de Baltimore. Daí o Will Power. O Power que deu uma erradinha aí na freada, travou as rodas, deve ter perdido um pouco de tempo. Segunda posição, Ray Hall. Você no carro aí do Will Power. O australiano fez a pole position. E para esse tipo de circuito de rua, de difícil ultrapassagem, é importante ele se manter na primeira posição com uma certa tranquilidade. E deve ser esse o estilo de corrida hoje também do Dário Franchitti. Não ter a precipitação, porque está liderando o campeonato, o Dário Franchitti, né? O Dário Franchitti, que é um dos pilotos mais experientes da categoria atualmente, ele que vem fazendo sempre um trabalho constante. Ele é um piloto muito inteligente. Além de rápido, ele é inteligente. Então as provas que ele sabe que não tem equipamento ou condição de brigar pela vitória, ele se mantém aonde dá e tenta somar o maior número de pontos possíveis para o campeonato. Will Power, o australiano na primeira posição, vai liderando esta prova em Baltimore. Para você que está chegando agora aqui na Band, eu disse agora há pouco a respeito das posições de Tony Kanaan e Hélio Castro Neves. Lá atrás na corrida, largaram nas últimas posições, porque teve um acidente hoje antes da corrida, no aquecimento. Olha aí, ó, a imagem para você. Esse é o carro do Elinho. E quem passou ali por cima do carro do Elinho, olha ali, o Tony Kanaan. Ele teve um problema no final ali de uma das retas. Olha ali, ó, a imagem para você. Ele chega com muita velocidade, perde o freio, e a única forma dele reduzir a velocidade... Olha o fiscal ali, o susto que ele toma ali do lado do muro, acompanhando, saiu na hora certa também. Estava muito ligado ali o fiscal, olha o susto que toma, né? Nessa decolagem ali do Tony Kanaan. Felizmente, tudo bem com o Tony e tudo bem também com o Elinho. Entraram com os carros reservas, estão na corrida, fazendo aí a corrida de recuperação. Esse aí, Mike Conway. Trabalho difícil também do Mike Conway, perdendo muito tempo, não sai do box, não saiu, parece que apagou ali o motor, né? Teve algum problema com a roda traseira direita, que eu não vi exatamente direito o que aconteceu. Eu estava mostrando também o Jorge Pantano, ele que está substituindo o Justin Wilson. O Jorge Pantano está sendo companheiro da Bia Figueiredo. Justin Wilson se machucou em Mid-Ohio, não tem data prevista para sua
Pantano aí está fazendo um bom trabalho substituindo ele nessa prova. O Pantano que foi campeão da GP2 já, tentou seu lugar na Fórmula 1 e não conseguiu. Ó a Bia Figueiredo aí, ó. Atrás da Bia estava sendo mostrado lá o Tagliani. O Elinho e o Tony Kanaan também. Aí você já está com o carro do Power. Ó a diferença, 0,54. O Rahal encostou de novo. E agora me parece que não foi problema de retardatário, não. Pode ter sido aquele... Pode não. O Mário Romancini cantou antes, foi num erro. Né? Naquela curva travaram as rodas do Will Power. Olha o que acontece, o Rahal colou. Os pilotos eles andam num ritmo muito forte, então cada erro, se você comete um erro, pode custar muito caro. A gente viu o erro encostando aí no Power. E lembrando que eles estão com um composto mais duro agora, então às vezes pode ter uma mudança no equilíbrio do carro entre pneu vermelho e pneu de tarja preta. Baltimore, para você a transmissão na Band. A 14ª etapa, ali é o controle da corrida. Você acompanhava ali o pessoal que controla a corrida. Coisa ficou complicada para o Will Power na primeira posição com o Rahal. Definitivamente encostou nele. Aí o Will Power para a primeira posição, ninguém na frente. Sem retardatário nesse momento, a pista limpa para o australiano. Vamos de carona no carro dele. E o Rahal logo ali atrás, colado no Will Power. Emoção para você na 30ª volta. Estamos chegando aí na metade da corrida em Baltimore, circuito de rua, pela primeira vez uma etapa da Fórmula Indy aí em Baltimore. Passagem do Will Power, do Rahal, o Dario Franchitti bem mais atrás na 3ª posição, Hunter Ray na 4ª posição, Ryan Briscoe é o 5º colocado. Sendo completada aí a 30ª volta. Diferença é de 0,69. 0,69 do líder Power para o Rahal. Vitor Meira na 9ª posição. Bia Figueiredo, 17º lugar. Aí o tempo da Bia. 19º colocado, Hélio Castro Neves. E logo atrás, a 20ª posição, Tony Kanaan. São os 4 brasileiros. Olha ali, ó. Hélio, Tony e a Bia Figueiredo. São os 3 brasileiros. Com a Bia na 17ª posição. Vai chegando ali o Elinho. Vai chegando o Elinho. Will Power. De novo aí na liderança. Na ponta da corrida. Agora pinta lá o retardatário, ó. Ele tinha pista limpa. Agora aparece ali o primeiro retardatário. Vamos no visual, é só um carro, né? Nesse primeiro momento, olha ali, vamos chegar na reta. Se a gente tiver ainda com a câmera no carro do Will Power, vamos conseguir visualizar melhor. É isso mesmo. É isso mesmo. É um retardatário ali que está andando bem na frente do Will Power. Mais uma vez vai ter essa complicação de ultrapassagem nesse circuito de rua. Vamos ver de que maneira vai se aproveitar o Rahal. Se vai na carona, se consegue no mesmo momento fazer a ultrapassagem, ou se o Power vai colocar entre ele e o Rahal um retardatário para ganhar mais tempo. E aí ele vai ter pista livre, pista limpa pela frente. Vamos juntos. Olha ali, o Rahal tá juntinho. Tá juntinho o Rahal. E é o Marco Andretti mais uma vez. De novo o Marco Andretti, que deu muito trabalho na ultrapassagem anterior para o Will Power. E aliás foi nessa curva que o Will Power tinha passado pelo Andretti. Dessa vez não deu. Daqui a pouco pinta a bandeira também para o Andretti liberar ali a passagem dos líderes da prova, né? Vamos ver se dessa vez ele vai respeitar, né? O Marco Andretti que já ganhou corrida, então sabe como é que é estar lá na frente. Não tem por que ficar segurando o Will Power. Vamos acompanhar essa ultrapassagem aí pelo Andretti, do Will Power e também do Rahal. E apareceu uma informação agora, Pedro, a gente tinha esquecido de comentar. O
Push to Pass, que é o botão que o piloto tem que dá mais potência para fazer ultrapassagens. O Power com 13 e o Rahal com 10 ainda. Ou seja, numa eventual necessidade, os pilotos geralmente guardam isso para o fim da prova. Mas é legal ter essa informação para a gente saber quando que, por exemplo, o Rahal poderia atacar o Will Power utilizando o Push to Pass. Thomas Scheckter tá parado. Da KV tá parado aí. Bandeira amarela em todo o circuito. Bandeira amarela. Primeira bandeira amarela, né? E eu ia falar isso agora, Preto, que por incrível que pareça, no circuito de rua a gente ainda não tinha tido um safety car, agora vai entrar. Isso aí deve mexer um pouquinho com a estratégia e vai embolar todo mundo de novo. Bom, estava lá atrás, né? O Thomas Scheckter. Estava na 20ª posição, atrás do Ed Carpenter, do Marco Andretti, que inclusive está à frente do Will Power. E já está parado o Thomas Scheckter. Estava lá atrás, na 26ª posição. Bandeira amarela. Bom, emoção de volta aí, né? Na relargada. Porque os carros vão ter que se realinhar. Vai encostar de novo ali o Rahal ao lado do Will Power. Dario Franchitti com o Hunter Ray. Ryan Briscoe com o AJ Viso. São 2-2 ali. Vai ser mais emoção então na relargada após 33 voltas. Falamos no início da corrida, uma corrida de difícil ultrapassagem, um circuito de rua, esperava-se até a bandeira amarela mais no início da prova. E ela chega praticamente aí no meio da corrida, o carro ainda está na pista e por essa razão a bandeira amarela. A realidade dos fatos, coragem e opinião com José Luiz da Atena. A voz que não quer calar no Brasil Urgente. Amanhã, 5 da tarde, aqui na Band. Mário Romancini, o nosso convidado especial, acompanhando a nossa transmissão hoje nos comentários, a 14ª etapa. Depois dessa corrida nós teremos Japão, Kentucky e Las Vegas, a última prova no dia 16 de outubro, terminando a temporada 2011 da Fórmula Indy. Aí o Will Power. E aí o safety car. Daqui a pouco teremos a relargada. Os carros vão se realinhar, né? No momento da relargada, os carros se realinham na pista de rua. O circuito de rua é muito apertado para qualquer curva. É emocionante a relargada, como foi na primeira largada em Baltimore. Por enquanto, safety car, os carros ainda seguindo na boa, daqui a pouco vão se realinhar. E aí a bandeira amarela. Dario Franchitti é o líder do campeonato com 475 pontos. Will Power 452 em terceiro, Scott Dixon. E em quarto, o Oriol Serviat. Vamos levar em consideração aí o Will Power hoje com 450 pontos. Se vencer a corrida, vai ganhar 50 pontos. Vai para 500 pontos. E o Dario Franchitti, na terceira posição, ganharia 35. Vai ficar mais equilibrado e mais emocionante ainda o campeonato. Essa imagem que mostra o que foi que aconteceu com o Thomas Scheckter, que ficou parado no meio da pista, e nós estamos com a bandeira amarela e não consegui visualizar ainda o que aconteceu com o Scheckter. Vamos fazer o seguinte, o intervalo é rapidinho, nós vamos voltar com a relargada para você daqui a pouco. Fórmula Indy 2011, velocidade e emoção na tela da Band. Prova do Japão no oval. Mas em função dos terremotos no Japão, eles vão para um circuito misto. Isso é bom para o líder dessa prova aqui, o Will Power. Ele é melhor no circuito de rua, é melhor no oval. Como é que você vê isso, Mário Romancini? Eu vejo o Will Power com mais vantagem sobre o Dario Franchitti nos circuitos mistos ou de rua, e o Dario sendo mais constante, mais consistente nos circuitos ovais. Então eu acredito que toda vez que a gente tem aí provas em circuitos de rua, o Will Power acaba levando vantagem. Eu acho que para ele deve ser bom, até porque ele ainda está atrás do Dario no campeonato. É mais uma oportunidade de diminuir essa diferença. Vai levar aí, da leitura que faz entendimento aí do Mário Romancini, uma certa vantagem então para o Will Power, a mudança aí do oval para um circuito misto no Japão. E o Will Power e o Dario, que trocaram algumas palavras um pouco mais esquentadas depois da prova de Toronto no Twitter.
Então já tem uma rivalidade meio que declarada entre os dois. Deve ser bem interessante essa briga aí pelo título do campeonato nas últimas 3 provas. Isso é uma realidade, né? Moderno agora, as redes sociais ajudam muito, mas o que leva de problema para os esportistas também, né? Eu acho uma ótima maneira de você se comunicar com os fãs e muitas vezes expressar opiniões que fica difícil durante o fim de semana de corrida, mas tem que tomar muito cuidado, porque o que você falou tá lá gravado, não dá para voltar atrás. Então, muitos dos pilotos, o que eles fazem, eles utilizam o Twitter junto com a assessoria de imprensa da equipe. Então, notícias ou até depoimentos muitas vezes são postados pela própria assessoria de imprensa da equipe, evitando assim que eles falem besteira ou falem demais. Estamos aguardando aí a relargada, com o Will Power na primeira posição, o Rahal em segundo, o Dario Franchitti em terceiro, o Ryan Hunter-Reay em quarto lugar, Ryan Briscoe em quinto, AJ Fiso na sexta posição, Simona de Silvestre fazendo uma ótima corrida, né? A Suíça em sétimo lugar, Scott Dixon na oitava posição. Aí nós temos o primeiro brasileiro bem colocado, o Vitor Meira em nono lugar, o Giorgio Pantano na 10ª posição, o Hinchcliffe 11º, James Jakes em 12º, depois Serviá, o Charlie Kimball, Takuma Sato, o Hildebrand, Alex Tagliani, o Plowman e a Bia Figueiredo vem na 19ª posição. Essa câmera é interessante, a imagem, né? Câmera aí no asfalto, bonito, na passagem dos carros. Nós temos o Tony Canaan e o Elinho, 21ª posição. O Hélio Castro Neves e o Tony Canaan na 22ª posição. São 4 brasileiros que começaram a prova. Os 4 brasileiros continuam na corrida. A corrida de recuperação de Hélio Castro Neves e Tony Canaan na parte da manhã, quando iam fazer ainda um aquecimento nos treinos. O Tony Canaan perdeu o freio numa das retas da pista, bateu muito forte, na verdade, passando por cima do Hélio Castro Neves. Felizmente tudo bem com o Tony Canaan, também com o Hélio Castro Neves, mas pegaram os carros reservas e por essa razão largaram nas últimas posições. E a gente viu ali, Prieto, que não tem mais nenhum carro atravessado na pista, nenhum problema. O porquê do safety car ainda está na pista. A gente vê um caminhãozinho do lado. O que acontece? Depois de algum tempo de corrida, a gente vê muitos detritos dos pneus para fora, e isso daí é perigoso, tira muito da estabilidade do carro. Então, quando tem bandeira amarela, a direção de prova aproveita para colocar esse caminhão, que é como se fosse um aspirador gigante que limpa toda essa sujeira que fica na parte externa da pista. Por isso a demora aí para a gente voltar à bandeira verde. Os carros vão se realinhar. Will Power e Rahal. Nós teremos aí a relargada. Emoção para você na relargada. Aí o Dario Franchitti. Na 3ª posição, Dario Franchitti. Vai largar ali ao lado do Hunter-Reay. Olha aí a batida. A batida do Tony Canaan, que eu estava dizendo para você hoje de manhã. Não foi durante a corrida, mas foi uma batida muito forte. Olha aí a passagem do Tony Canaan. Ele perdeu o freio. E se não tem o Elinho na frente dele, o próprio Tony disse, o Hélio Castro Neves, ali você viu os pilotos brasileiros, o Hélio Castro Neves hoje salvou a minha vida, o Elinho, né? Porque o Tony achou o primeiro carro dele, que deu uma bela de uma amortecida pela velocidade que vem ali o Tony, né? Realmente, como a gente falou, foi muita sorte do Tony, do Elinho estar ali para amortecer o impacto. Poderia ter sido muito pior. E você chamou a atenção também para o fiscal que estava ali do lado. Graças a Deus ele conseguiu escapar, porque se o carro atingir ele naquela velocidade, a chance de não ser nada grave seria praticamente impossível. O fiscal levou foi muita sorte, né? Porque tem um reflexo ali na velocidade que vem os carros. E evidentemente que você não imagina uma batida daquela forma como aconteceu do Tony Canaan. Deu muita sorte ali o fiscal. É claro que contando com a rapidez dele para sair, porque o Tony bateu no muro, né? Na mureta ali exatamente onde estava o fiscal. Aí o Will Power mantendo o aquecimento dos pneus. Vão relargar. Rahal logo atrás. Também o Dario Franchitti e o Hunter-Reay. Vamos para a relargada na 14ª etapa em Baltimore, da temporada 2011 da Fórmula Indy. Vão se posicionar atrás ali do safety car. O Will Power de novo vai ter a companhia do Rahal. Foi uma dificuldade na largada, ele chegou a perder a primeira posição para o Rahal, mas recuperou ainda na primeira volta. Não
saída, já estão se realinhando. Vai ter a relargada. Tá valendo a relargada. Will Power com Rahal na segunda posição. E aí a primeira curva. Por dentro, coloca por dentro Will Power. Mantém a primeira posição. Rahal mantém a segunda posição. E o Dario Franchitti também segura ali e sustenta a terceira posição nessa primeira relargada, na primeira bandeira amarela no Grande Prêmio de Baltimore. Foi exatamente nessa. Teve a batida agora. Briscoe tocou o Hunter Ray ali. Teve a batida agora, envolvendo 4 carros. Mais de... Parou quase todo o pelotão ali, intermediário. Pararam os outros, só passou Power, Rahal, Franchitti, Hunter Ray, do Briscoe para trás. Da quinta posição para trás, os brasileiros, o Vitor Meira, Bia Figueiredo, de novo a bandeira amarela. É uma relargada, é uma pista muito difícil de ultrapassagem. E você imaginar, na relargada, os carros saírem juntos, não tem espaço para todo mundo. Aí o Scott Dixon. O Scott Dixon que danificou a suspensão aí, eu não sei se é um pneu furado ou a suspensão, mas está com problemas. E a gente viu aí o James Hinchcliffe dando ré. Aí muita gente pode se perguntar por que os outros pilotos também não dão. É muito complicado engatar a ré nesses carros. Por mais que ela exista, muitas vezes você faz o procedimento para colocar ré, mas a marcha não entra. Então tem que esperar o fiscal vir e retirar o carro para poder sair. A Bia já estava saindo ali. Esse é o carro do Hélio Castro Neves. Está parado ali o carro do Hélio. O pessoal vai ajudando. O Vitor Meira também está nesse meio aí. Bom, e mesmo a bandeira amarela nem tem condições de passarem os carros por ali. Nem tem condições de passar os carros por aí. O pneu traseiro ali está furado, né? O pneu traseiro ali. Por isso a dificuldade, suspensão quebrada, por isso a dificuldade para levar esse carro até o box. O Hinchcliffe por ali também. E a gente viu que foram toques, não foram toques fortes, mas vale lembrar que o carro é muito sensível. Por ser tudo em fibra de carbono, a asa, qualquer toquezinho muito provavelmente ou vai danificar a parte externa do carro, sendo asa, lateral, ou a suspensão. Por mais ser um carro de corrida e a suspensão seja rígida, esses toques geralmente eles mudam o alinhamento e o balanceamento do carro. Bom, o Scott Dixon trocou os pneus. Trocou os pneus o Scott Dixon e voltou para a pista. Então, aparentemente, o problema não é sério com o Scott Dixon. Ao contrário do que está acontecendo ali com o Hinchcliffe, porque ele ficou no box. O Scott Dixon foi embora. O Scott Dixon está na terceira posição do campeonato, na classificação do campeonato. Vamos rever o que aconteceu, né? Olha aí, ó, na relargada, foi nessa curva aí, ó. Não, foi nessa curva. O Briscoe no toque. Ele bateu no Hunter Ray. Ele tocou atrás, aí a Simona também ficou parada ali. Foi aquela confusão toda que você viu. Uma outra imagem aí, olha. A passagem. O Will Power vai embora. Primeiro, segundo, terceiro. Só 3 carros passaram, Mário Romacini. Mas deu do quarto para trás. Deu para ver claramente que o Briscoe errou e errou feio, porque ele não estava lado a lado com o Hunter Ray. Ele estava atrás, praticamente o carro inteiro atrás, então ele não tinha que ter colocado por dentro ali e acabou ocasionando toda essa confusão. E o Takuma Sato, ele entrou embaixo do James Jakes. Mesmo devagar, o Takuma Sato ainda foi com o carro embaixo do James Jakes, que deve ter comprometido certamente ali o bico do carro dele. Bandeira amarela, segunda bandeira amarela no Grande Prêmio de Baltimore. Esse é o Hélio, né? Esse é o Elinho, ó. Foi tentando, foi passando. O Elinho não bateu ninguém. O Elinho não bateu em ninguém. E depois pegou ali os pneus. Aí ele não conseguiu fazer a curva completa e teve que esperar o fiscal voltar. Acertando aí o carro dele, trocando os pneus. Vamos ver se sai rapidamente do box ou se tem algum ajuste para fazer a mais. E aparentemente tem. Tem os mecânicos ali atrás do carro dele. Tem mais um ajuste para ser feito no carro dele. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. É rápido, é bem rápido, porque nós vamos voltar com a relargada desse Grande Prêmio de Baltimore. É rapidinho. Fórmula Indy 2011, velocidade e emoção na tela da Band. Castro Neves. Ó, tem uma boa notícia depois dessa última batida aí, nós estamos na bandeira amarela, que o Tony Kanaan, que largou lá atrás, na última posição, vinha fazendo aí essa corrida de recuperação. Nesse momento, depois daquela confusão, está na 8ª
posição, o Tony Kanaan, né, com Will Power em primeiro, não se envolveu na confusão. Will Power, o Graham Rahal e o Dario Franchitti. Do AJ Viso para trás vão a confusão. Mas aí, então nós temos agora com a Simona de Silvestro na quinta posição, Oriol Serviá em sexto. Olha o Tony passando ali, ó, por fora. Foi embora o Tony Kanaan. Então ficou o Oriol Serviá em sexto, Ryan Briscoe na sétima posição. E quantas posições, ó, por dentro ali o Tony Kanaan, ó. Por dentro passou e foi embora. Então está na oitava posição o Tony Kanaan. Depois o Charlie Kimball, o Hildebrand, vamos ver aqui mais brasileiro. A Bia Figueiredo na 13ª posição. Aí tem trabalho de boxe também, acerto de carro e a relargada. Mas o importante, Mário Romancini, e a boa notícia é que o Tony Kanaan, largando na última posição, 12 carros parados, e o Tony Kanaan sobe para a 8ª posição. Sem dúvida nenhuma, o Tony foi o maior beneficiado aí dessa confusão toda. Todos os pilotos decidiram ir por fora e o Tony foi por dentro e acabou ganhando muitas posições. Como a gente falava no começo da transmissão, o Tony é muito bom em largar atrás e fazer provas de recuperação, então já está aí em 8º. Vamos torcer para ele conseguir ir mais para frente ainda. Aí o James Jakes. Vamos ouvir. Hopefully we can do it next week or in 2 weeks' time in Motegi, but thanks to the guys, did a great job. And to Baltimore, you know, you really put on a great race, so hopefully we can do it again next week. Tell you what, Aí o James Jakes se lamentando por estar fora da prova, falou que agora é pensar na corrida de Motegi e ver se eles conseguem ter um fim de semana melhor. Falou que vinham fazendo uma boa prova, como eu tinha falado, a Dale Coyne é uma equipe pequena, mas o Bordet, antes de ter o problema, estava bem na prova. O James Jakes também vinha fazendo uma corrida razoável e acabou abandonando. Bom, a notícia boa, como eu já disse, ali o Tony Kanaan, os brasileiros ainda buscam a primeira vitória em 2011. Ali o Tony Kanaan, né? O Hélio Castro Neves saiu lá atrás com o Tony, ele bateu na trave em Sonoma, lá ele ficou em segundo lugar, o Hélio Castro Neves. E o Tony Kanaan vem de 2 resultados ruins e caiu da 4ª para a 6ª posição no geral. Então é a grande chance, porque a partir desse momento o Tony Kanaan na 8ª posição, ele já passa a brigar nessa corrida também. Olha aí, 41 voltas, total de 75 voltas. Vai brigar nessa corrida também o Tony Kanaan. Largou na última posição. Esse é o carro do Ryan Briscoe. Que nesse momento está à frente do Tony Kanaan. Está na 7ª posição, o Ryan Briscoe. Isso aí foi um incidente que teve na corrida de Barber esse ano. Foi entre o Hunter Ray e o Ryan Briscoe. Eles se tocaram, também trocaram algumas palavras depois da corrida. E na minha opinião, o Briscoe deveria ser penalizado pela prova de hoje, pelo toque que ele causou no Hunter Ray. Vamos ver se a direção de prova vai fazer alguma coisa. Bom, aquela foi a corrida do Alabama e tá aí de novo para você o carro do Briscoe. Os carros vão se realinhar e teremos a relargada com 42 voltas no Grande Prêmio de Baltimore. O Hélio Castro Neves, que vai ser jurado no Miss Universo. Cobertura total para você da Band. E é o convidado da Band, o Hélio Castro Neves, vai ser jurado para escolher a mulher mais bonita. Depois ele viaja para o Japão, né? Dá essa relaxada, vem para o Brasil, curte com a gente aqui na Band e depois vai para o Japão. É bom dar uma descontraída entre uma prova e outra, né? É bom, o Elinho, que ficou muito conhecido lá nos Estados Unidos porque ele ganhou o Dancing with the Stars, que é um concurso que tem Dançando com as Estrelas. Então, além de ser bom piloto, ele é bom dançarino também. E vai ser um bom jurado também, né? 42 voltas, ainda na bandeira amarela. Você acompanhando aqui na Band. A 14ª etapa, pela primeira vez, a corrida neste circuito de rua em Baltimore. Para a visão de um piloto, está sendo aprovado o circuito ou não, Mário Romancini? Está sendo aprovado, eu acho que eles têm só que realmente, como os pilotos falaram, repensar aqueles S's, aquela chicane no meio da reta. E tem que cuidar dessas ondulações. A gente teve esse mesmo problema na prova de São Paulo. Eu participei no primeiro ano, realmente tinha muita ondulação.
e melhorou bem para o segundo ano. Então assim, o primeiro ano é sempre um ano de aprendizado, eles devem evoluir para o próximo ano. Mas a pista parece uma pista boa, bonita, tem pontos de ultrapassagem, a gente viu já algumas ultrapassagens na curva 1, que é a curva mais fechada que tem depois da reta longa. Então acho que é só cuidar das ondulações mesmo, que o ano que vem com certeza vai estar melhor. Problema ali com o Marco Andretti. E vimos também a equipe do Vitor Meira pronta e esperando. Isso é uma faixa de óleo na pista, né? É uma faixa de óleo na pista. Absolutamente escorregadia e perigosa nesse... Olha ali, ó. Você vê que o fiscal ali, ó. O fiscal tá com a bandeira amarela e vermelha, que é justamente para sinalizar os pilotos de pista escorregadia. E é o carro do Marco Andretti. Foi ele que deixou aquela... Olha aí, ó. É o carro do Marco Andretti que deixa o problema na pista. Foi deixando óleo na pista. Ele parou no box, já está fora. E nós vimos também a equipe do Vitor Meira preparada para o Vitor e para o boxe. Uma bela corrida do Vitor Meira. Para o Tony Kanaan, também na bandeira amarela, consegue ganhar algumas posições. O Tony Kanaan. Vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos já já com a relargada em Baltimore. Rapidinho. Fórmula 1, todo mundo parando e voltando para a pista agora. Todo mundo fazendo um trabalho aí com suas equipes. Com 43 voltas no Grande Prêmio de Baltimore. Cobertura da Band para você a temporada 2011 da Fórmula Indy. Bom, nós temos aqui o Will Power na primeira posição, Graham Rahal em segundo, Dario Franchitti em terceiro, Ryan Briscoe em quarto e em quinto, AJ Viso. Vamos aguardar para ver a posição dos brasileiros, porque aparentemente, Mário, a direção da prova entendeu que o Tony Kanaan fez aquela ultrapassagem que nós mostramos naquela confusão já com a bandeira amarela. Então, quando nós comemorávamos o posicionamento do Tony Kanaan, ele volta para um batalhão mais lá atrás, na 18ª posição, logo atrás do Vitor Meira. Vamos aguardar, né? Realmente pode ter sido isso. Desculpe, outra correção. Volta para a 11ª posição. Agora tem o trabalho dos boxes também, né? 11ª posição, o Tony Kanaan. 11ª posição. Mas realmente pode ter acontecido isso. Como o Tony estava mais para trás e a hora que ele passou a bandeira amarela já estava no local, muito provavelmente ele teve que devolver a posição. Uma pena, mas a gente vê ele em 11º. Ainda tem muita corrida pela frente, dá tempo de conseguir mais posições com certeza. Que é uma excelente posição, você levando em consideração onde largou o Tony Kanaan. Na última posição. Em 11º, uma ótima posição neste momento para o Tony Kanaan. Uma corrida muito óleo ainda na pista. A pista ainda muito escorregadia. Nós vamos continuar aí com bandeira amarela, porque precisa dar um jeito nesse óleo na pista, né? E principalmente porque ali é uma zona de freada e é justamente o lado da pista que os carros passam. Então eles devem aguardar, se eles não conseguirem limpar, dar mais algumas voltas em safety car, até porque só pelo fato dos carros estarem passando ali por cima já vai limpando um pouco desse óleo que ficou na pista. Agora é uma corrida emocionante, hein? Circuito de rua de Baltimore é uma corrida emocionante. De difícil ultrapassagem. Teremos aí a relargada. Ryan Briscoe, você no carro do Briscoe. Brigando aí pelo campeonato, o Briscoe. No campeonato está na 5ª posição. Na corrida está em 4º lugar. Classificação do campeonato, nós temos o Dario Franchitti, o Will Power, Scott Dixon, Oriol Serviat e depois o Ryan Briscoe. O brasileiro melhor colocado é o Tony Kanaan, que vem na 6ª posição. É o Grande Prêmio de Baltimore. Circuito de rua para você. A 14ª etapa. Nós teremos depois Japão pela frente. Você
pode notar, Preto, que em bandeira amarela os pilotos geralmente eles andam com a marcha muito acima do que precisa. Então, por exemplo, quarta, quinta marcha, mesmo que você estiver numa velocidade baixa, justamente para salvar combustível. Você tem algumas opções de mapa de combustível que você pode colocar, e quando entra na bandeira amarela, você vai para a posição 8 ou posição 1, que é a que mais economiza, e tenta deixar o giro do motor o mais baixo possível, porque é a hora que o piloto tem para economizar o máximo possível de combustível e conseguir uma ou duas voltas a mais no pit stop. Aí ele vai andando, né, valendo as voltas da bandeira amarela e trabalhando com essa economia de combustível, como está explicando aqui o Mário Romancini. Tá ali o Rahal, a passagem do carro do Rahal. Agora eu estava escutando aqui o Chip Ganassi falar, que é o dono da equipe Ganassi, o dono da equipe do Rahal. Estava falando com ele no rádio e o Rahal disse que o carro está muito bom, está muito consistente. Então ele deve vir para cima do Will Power aí quando vir a bandeira verde. Bom, a pista agora você tem que tirar o óleo e o recurso usado, a pista fica mais suja, né? É uma espécie de uma areia que é jogada ali no óleo, você vê que sobe ali uma poeira, mas é para limpar a pista, para tirar ali o óleo da pista. O Cindric, estrategista ali da Penske. E o pessoal da transmissão americana falava que com essa bandeira amarela, alguns pilotos que iriam fazer a corrida em 3 paradas podem fazer em 2. Break. I mean, Dad and Matt did a good job of strategy. We would have been sitting about 10th. But I was struggling with, I think an oil line finally was coming loose, and then finally it did because it wouldn't let me take gears, and something happened with the alternator. It was confusing the system. So, frustrating day for the Snapple guys, but, it'd be nice to finish the season off with another win or two, for sure. E aí o Andretti falando também. O Andretti falando que é uma pena ter abandonado, que teve algum problema com o alternador e com a caixa de câmbio também. Não sabem exatamente o que é. It was happening kind of before that too, but happened there too. Tá bem humorado aí o Andretti. O que é difícil, né? Porque geralmente ele sai do carro sempre nervoso, xingando todo mundo, então é raro ver ele sorrindo. Temos 45 voltas, entrando na 46ª volta, agora total de 75 nesse grande prêmio de Baltimore. Vamos fazer uma paradinha? 30 segundos, nós voltaremos, é rapidinho. Fórmula Indy 2011, velocidade e emoção, na tela da Band. As posições melhoradas dos brasileiros, a Bia Figueiredo vai para a 9ª posição nessa bandeira amarela, o Tony Kanaan na 11ª posição, o Vitor Meira que foi prejudicado, né? Com aquela batida ali, o Vitor Meira prejudicado, caiu para a 17ª posição e o Elinho em 20º lugar. Então ganham posições. O Tony Kanaan, principalmente, sobe bem para a 11ª posição, a Bia Figueiredo para a 9ª posição. E aí o Vitor Meira bastante prejudicado. Teremos aí a relargada com Will Power, Rahal, Franchitti e Briscoe, os 4 primeiros. Will Power saiu na frente, sustentando a primeira posição. Já abre para fazer a primeira curva, que é para o lado direito dele, e sai bem. Will Power vai quase perdendo a posição ali o Rahal, porque apertou o Franchitti por dentro. Ali a briga, vai para cima o Franchitti. E o Briscoe passou o Franchitti, aí vamos ver, ele vai tentar dar o troco agora. Nessa curva agora, ali o Dario Franchitti perde a 3ª posição para o Ryan Briscoe. E o Tony Kanaan foi bem. Na relargada vai bem o Tony Kanaan. Na relargada saindo na 11ª posição. Para chegar ali na Bia Figueiredo. Passou a Bia Figueiredo, vai passando também o Kimball. Charlie Kimball vai ficando para trás também. Carros que vão para o boxe. A pista limpa depois de muito óleo que ficou na pista. Na parada do Andretti. Will Power é o primeiro colocado, Rahal bem atrás, na 2ª posição, Dario Franchitti, na briga ali com o Ryan Briscoe. Temos 50 voltas num total de 75, aí o Ryan Briscoe, daí o carro do Ryan Briscoe. E não vê ninguém na frente dele ali, o Briscoe.
Parece que teve algum problema aí, tá sozinho. Ele que ultrapassou o Dario, depois tomou o troco, teve algum problema. Alguma coisa aconteceu ali com o Ryan Briscoe. Estranhei quando a imagem na câmera dele mostrou ninguém na frente. E aí a imagem pra gente, ó. Daí a imagem. Naquela curva ficou apertado ali com o Rahal. O Rahal foi embora. E ali o Ryan Briscoe. A passagem dele do lado. Vou ver essa outra imagem agora. Ali o Briscoe teve um toque, teve carro dançando ali. O Dario Franchitti, quando tentou a passagem totalmente por fora ali, o Ryan Briscoe. Olha quem aparece ali em quarta, Simona De Silvestro, tá logo atrás do Dario Franchitti. Que bela corrida dela. Se aproveitou muito bem na relargada. Ela estava na 7ª posição, ganhou mais 3 posições. Então nós temos nesse momento Will Power, Rahal, Dario Franchitti, Simona De Silvestro na 4ª posição e o Tony Kanaan vai para a 8ª posição. De 11º agora para a 8ª posição. E a Bia logo atrás do Tony. Na 9ª posição, a Bia Figueiredo. Depois Scott Dixon em 10º lugar. Danica Petrucci na 11ª posição. O Vitor Meira em 14º. Foi bem também o Vitor Meira, porque estava na 17ª posição na relargada. Ganha 3 posições. O Vitor Meira para a 14ª posição. E o Hélio Castro Neves se mantém numa corrida muito complicada, muito difícil com o Elinho. Na 20ª posição com 51 voltas. Trabalho de equipe. Ryan Briscoe. Ele estava com problema, aconteceu alguma coisa, ele estava fora praticamente da corrida, foi pro box, está voltando agora o Ryan Briscoe. Ficou difícil a corrida para ele também, vamos chamar assim, nessa última parte da corrida em Baltimore. Nós tivemos tanto tempo de bandeira amarela que isso vai mudar a estratégia também por conta da economia de combustível, né, Mário Romancini? Exatamente, como foram muitas voltas em bandeira amarela, alguns pilotos que iriam fazer em 3 paradas podem fazer em 2, dependendo da quantidade de combustível que eles conseguiram economizar, pode mudar bastante a história da corrida. Ali a passagem do Rahal, Will Power na 1ª posição. E vai fazer uma boa corrida também e com uma certa tranquilidade, o líder do campeonato, o Dario Franchitti. Não vi em nenhum momento ele arriscar, vai ali na 3ª posição e vai liderando o campeonato, o Dario Franchitti. Se terminar assim, ele vai somar 35 pontos, ele tem 475, mas o Will Power vai de 450 para 500 pontos no campeonato. Vai ficar mais emocionante ainda a prova da corrida. Pois é, e tem os pontos extras também, né? Pelo maior número de voltas na frente aí, pole position do australiano Will Power. Vai ser beneficiado também. E a bela corrida que vai fazendo o Will Power. Você acompanhando a cobertura aqui na Band. Depois de Baltimore, mais 3 corridas para definir o campeonato de Fórmula Indy, a temporada 2011. E todo mundo colado, né? Tem todo mundo colado aí depois da relargada na bandeira amarela. Ali a passagem do Tony Kanaan. Vai o Tony Kanaan na 8ª posição. Scott Dixon atrás dele. A Bia Figueiredo perdeu 2 posições. Ela estava colada no Tony Kanaan, perdeu a posição para o Scott Dixon e também para o Alex Tagliani. Você viu ali o Elinho, o Hélio Castro Neves. Ganhou uma posição, o Elinho passou pelo Ed Carpenter. Na 19ª posição, o Hélio Castro Neves. E ali o Tony. E a passagem do Tony Kanaan. Circuito de rua, emocionante Baltimore. Daí a chicane, esse S que foi feito aí antes da reta, dando uma travada nos carros que balançam muito, precisando ajustar ainda um pouco a pista pelas ondulações que tem em Baltimore. Fórmula Indy 2011. Velocidade e emoção na tela da Band.
Gaviscon, alívio rápido contra azia e queimação. Ali o Oriol Serviá. Daí o carro do Serviá. Faz uma boa corrida também. Tem a 6ª posição o Serviá e o Hildebrand na 7ª posição atrás dele. Veja aí o Serviá e o Hildebrand. Diferença muito pequena nessa briga aí pela 6ª posição. 0,40 apenas a diferença ali do Hildebrand atrás do Oriol Serviá. Duelo bom. Essa disputa aí pela 6ª posição. E a Simona de Silvestro na 4ª posição. A Suíça em 4º lugar atrás de Dario Franchitti, que é o líder do campeonato. Rahal, que está na 2ª posição. E Will Power, que segue na liderança. Vinte e uma voltas para o final da corrida. Daí o Will Power. O australiano fez a pole position. Está livre na frente. Olha que pista limpa tem pela frente aí o Will Power. E a distância que ele abre também para o Rahal. Agora é de 2,16. Uma diferença muito grande agora do Will Power abrindo ali com relação ao Rahal. 2,16. Dá um pouco de folga aí para o Will Power. Dario Franchitti na 3ª posição. Simona em 4º lugar. Brasileiro melhor colocado, Tony Kanaan. Na 8ª posição, Vitor Meira vem na 13ª posição. A gente vê aí que o Tony está começando a chegar nessa briga do Hildebrand com o Sérvia, o que pode ser interessante. Talvez eles fiquem brigando os dois e o Tony consiga se aproveitar. O Mário Romancini, o que me preocupa agora é que vai perdendo muitas posições a Bia Figueiredo na relargada. Ela saiu na 9ª posição e começa a cair bastante. Deve ter algum problema a Bia Figueiredo. Ela cai para 18ª posição. Perde muitas posições depois da relargada a Bia. A Bia, que eu não cheguei a ver se ela fez o pit stop ou não na última bandeira amarela, mas pode ser um dos motivos pelo qual ela conseguiu subir tanto. Alguns carros pararam, talvez ela tenha ficado na pista. Hélio Castro Neves na 19ª posição. Foi exatamente dessa curva aí depois da relargada que aconteceu a confusão envolvendo a maioria dos carros. Aliás, naquele momento passaram apenas 3, né? Os primeiros colocados, o Will Power, o Rahal e o Franchitti. Dali da 4ª posição para trás, todo mundo se enrolou. Até porque o Tony Kanaan ia ganhando algumas posições, mas já tinha a bandeira amarela, então não valeram as posições que foram ganhas pelo Tony Kanaan. E aí o carro do Dario Franchitti, o líder do campeonato da equipe Chip Ganassi. Daí para você imagem maravilhosa, como o carro sai do chão ali na passagem pela chicane. O carro do líder do campeonato, Dario Franchitti, que vai na 3ª posição na corrida em Baltimore. Aí o líder da prova, mais uma vez para você, o australiano Will Power. Deu para ver aí que o Will Power tá andando no limite, mesmo liderando a prova com uma distância segura aí pro Rahal, ele tá andando no limite, travou os pneus de novo ali na freada do hairpin. Então deve estar dando tudo que tem para conseguir abrir uma distância um pouquinho mais confortável antes do último pit stop. Não, vamos ter trabalho de boxe mais uma vez, já tem equipe lá preparada. Vamos ver quem é que vai fazer a parada agora. Vamos ver quem é que vai fazer. Aí Will Power. Rahal passando na 2ª posição. Dario Franchitti em 3º. Você de novo acompanhando bem de perto aí o australiano. Will Power, Rahal, a diferença cai mais ainda. Cai para 3,14, caindo bastante a diferença do Rahal, que vai para o box. Talvez por essa razão ele vai fazer a parada. Faz a parada aí o Graham Rahal. Vai abrindo mão da 2ª posição por enquanto o Rahal. Neste momento Franchitti está em 2º lugar. Rahal que optou pelos pneus mais duros, de tarja preta. E volta para a pista nesse momento. Atrás da Danica não. A Danica foi embora. Voltou a Rahal. Vai se reposicionando ali. Danica Petrica foi embora.
ainda para aquecer um pouquinho mais os pneus, tem essa dificuldade também logo da saída dos boxes, né? Por isso que não força e não arrisca tanto ali o Rahal. Essa é a grande dificuldade de você voltar dos boxes, você está competindo contra os outros pilotos que já estão de pneus quentes. Como eu falei no começo da transmissão, leva às vezes 1 ou 2 voltas até os pneus atingirem a temperatura ideal. E a Simona de Silvestro vai para a 3ª posição agora. Uma bela corrida da Suíça, Will Power, Dario Franchitti, tá aí o Power. E na 3ª posição, Simona de Silvestro. Muito atrás do Franchitti. A diferença é muito grande, mas está na 3ª posição. Fórmula Indy 2011. Velocidade e emoção na tela da Band. Exclusiva fórmula com ClearTech. Só Clear tem. Emocionante a corrida no final. Restando 18 voltas no GP de Baltimore. Segue na liderança o Will Power e deve ser um incômodo tremendo nesse momento da corrida, porque o líder do campeonato está na cola dele, o Dario Franchitti. Aí o Hildebrand fazendo seu trabalho também, o Hildebrand com a sua equipe, 7.9 no pit. É um bom trabalho. Ainda no limitador ali o Hildebrand. E agora sim, voltando para a pista. Aí o Will Power. Vamos de novo, de carona com o líder da prova. Balança bastante aí o carro do Will Power. Balança bastante o Will Power. O líder da prova vai fazendo mais uma parada. Pro boxe o Will Power. Lá na frente. No finalzinho dos boxes. Vamos acompanhar o trabalho. Esse aqui é o Serviat. Oriol Serviat, passou. Daí o Oriol Serviat. E a saída dos boxes do Will Power. Vamos ver agora em que condição vai voltar o australiano. O Dario Franchitti é o novo líder da prova. Líder do campeonato e líder da prova, Dario Franchitti. Serviat sai atropelando tudo ali naquele S. Queria saber aonde que tá o Rahal. Eu tô procurando ele e não tô conseguindo achar. Ele que fez a parada, tava perto do Will Power. O Rahal, aqui no computador, ele aparece na 13ª posição. Na 13ª posição depois da parada. Exatamente depois da parada. Vai parando também agora o Dario Franchitti. Estava na liderança. Vamos ver o trabalho do Dario Franchitti. Importantíssima agora a equipe do Franchitti. Líder do campeonato. Vinha como líder da prova. E vai fazendo a sua parada também. Tá aí o Dario Franchitti. Vamos ver o tempo de trabalho dos 6 mecânicos aí com o Dario Franchitti da Chip Ganassi. O Will Power já passou. O Will Power já passou. Para buscar de novo a liderança, o australiano Will Power faz uma corrida maravilhosa. E lembrando que os três primeiros antes da parada, Will Power, Rahal e Franchitti, só o Rahal decidiu ir com os pneus mais duros. O Franchitti e o Power estão com os pneus vermelhos. E agora, Simona de Silvestro, ela para, ela vai fazer parada. Restando 15 voltas para o final, a Suíça é a líder da prova. Simona de Silvestro, depois da parada de Will Power e Dario Franchitti, está na liderança. Já uma recuperação do Will Power, depois da parada, já está ali na 2ª posição. E o Tony Kanaan? E o Tony Kanaan? Chegando na 4ª posição, o Tony Kanaan. Final de prova fantástico para Tony Kanaan. Vamos ver se tem parada nessa corrida difícil
largou na última posição com carro reserva. Tem carro dançando na pista. Carro dançando na pista aí, a Simona de Silvestro. Vai pro box. Chegou dançando ali no box, na entrada. Estava na liderança, então volta para a liderança agora o Will Power. Restando 15 voltas. Sobe mais uma posição o Tony Kanaan. Vai para a terceira posição o Tony Kanaan com a parada da Suíça. Voltando aí a Simona de Silvestro. Vamos ver em que lugar ela vai se encaixar ali no pelotão. E aí o Will Power. Que bela corrida do australiano, hein? Pole position, vai na liderança o Will Power. Fórmula Indy 2011. Velocidade e emoção na tela da Band. Chegou a linha Nescafé Cappuccino. Experimente já. Você de carona, Will Power. As duas imagens mostrando também o traçado aí do australiano. Vamos com ele. Que volta gostosa, hein? Que emocionante essa volta aí. Junto com Will Power. Oriol Servier na segunda posição. Tony Kanaan em terceiro lugar. Ali depois o Tagliani, Danica Patrick, o japonês, o Sato. E aí o Will Power na primeira posição. Cadê o Vitor Meira? Nono colocado, Vitor Meira. Os brasileiros, Tony Kanaan está em terceiro, Vitor Meira na nona posição. A Simona de Silvestro voltou na 14ª posição. Volta muito lá atrás a suíça Simona de Silvestro. Hélio Castro Neves na 19ª posição e à frente dele a Bia Figueiredo em 18º. E como a gente falava no começo da transmissão, Preto, você vê realmente como o Will Power é bom com pneus frios. Todos os pilotos perderam algumas posições ou várias posições depois do pit. O Will Power foi o que menos perdeu, justamente pela capacidade dele de fazer voltas rápidas logo depois de sair do box com pneus frios. Takuma Sato fazendo a ultrapassagem ali na Danica Patrick. Mais uma boa corrida também o Takuma Sato, hein? Vai chegando bem na 8ª posição o japonês, o Takuma Sato. Aí é um pelotão mais complicado ali, ó. Da 6ª posição para trás. E o Vitor chegando na Danica. Ela acaba de ser ultrapassada pelo Takuma Sato e agora é o Vitor Meira, que vai para cima da Danica. Vamos lá com o brasileiro. Vamos acompanhar e apostar aí no Vitor Meira. Vai tentar ganhar essa posição da Danica Patrick. Vai para cima o Vitor. Na briga ali pela 7ª posição. Depois da passagem, Takuma Sato passou, abriu, foi embora. Vitor Meira atrás desse carro verde ali. Ali a Danica. E aí o Vitor Meira, esse é o Vitor. Vai atrás da Danica Patrick. Vai tentar ganhar essa 7ª posição. Restando 12 voltas para terminar o GP de Baltimore. Tony Kanaan na 3ª posição. 12 voltas para o final. Will Power na liderança. Oriol Servier em segundo. Tony Kanaan em terceiro. Dario Franchitti na 4ª posição. E aí a pontuação, né? A diferença de pontos do Will Power, que é o líder nessa corrida, para o Dario Franchitti, que é o líder do campeonato. Você viu ali a diferença em cada etapa das últimas corridas dessa temporada. E ali você viu a pontuação. Quando eu mostrava ali aquele pelotão do meio, onde estava o Vitor Meira, a gente viu o Ray Hall, que foi o grande prejudicado depois da parada. Não mostrou o que aconteceu com ele, mas ele que seguiu o Will Power de perto a prova inteira, perdeu muito tempo depois da última parada e abandonou aí a chance de brigar pela vitória. A diferença vai ficar muito pequena. Tá indo para 507 pontos o Dario Franchitti.
507. Will Power, 502. Olha o Tony Kanaan fazendo uma ótima corrida, saiu em 22º lugar, como você viu ali. Saiu na 27ª posição, o Tony Kanaan está em 3º lugar. E olha a liberdade que tem aí na pista agora, o Will Power. É levar o carro, né? É levar o carro, porque tem uma tremenda liberdade. É pista limpa aí para o australiano, o Will Power. E realmente dá gosto de ver ele guiando. Você vê que ele está com uma vantagem muito boa para o segundo colocado. E mesmo assim ele não diminui o ritmo. Na câmera on-board dele dá para a gente ver que ele está sempre no limite. Não é à toa que ele vem dominando os circuitos mistos durante essa temporada. Vamos ver. Em segundo lugar está aí o Serviat. Mas o Serviat atrás, em segundo lugar, do Will Power, uma diferença gigantesca, 7,46. E o Tony muito perto do Serviat. E o Tony muito perto ali, ó, para ganhar essa segunda posição. Mas com cuidado também, porque no retrovisor ali ele vê o líder do campeonato, o Dario Franchitti. E é só o Dario Franchitti. Tony Kanaan na 3ª posição. Mas dá para brigar, hein? Dá para brigar. Para cima do Serviat. Vai tendo trabalho aí na corrida nesse momento. Serviat, Tony Kanaan e Dario Franchitti. Nesse pelotão dos 4 melhores. E como eu já disse também, o Tony Kanaan e o Hélio Castro Neves, mas principalmente o Tony Kanaan na 3ª posição, com o carro reserva. Depois da batida de hoje. No aquecimento de hoje, no treino livre de hoje, a batida fortíssima do carro titular do Tony Kanaan, está com o carro reserva. Olha, interessante a gente chamar a atenção também para as voltas comparadas aí do Serviat com o Tony Kanaan. Tá virando melhor o Tony Kanaan. O Serviat 8,14 atrás do Will Power e o Kanaan nesse momento 8,94 atrás do Will Power. Essa é a diferença. Essa é a diferença ali nas 3 primeiras posições. E aí o carro do Tagliani. Você viu ali o Tagliani. Daí um detalhe para você. Alex Tagliani, a passagem de Danica Patrick e o Vitor Meira ali. Dali o Vitor Meira. Na busca pela 7ª posição da Danica Patrick. Vamos prestar atenção nessa guerra aí, nessa batalha também pela 7ª posição. Vai para cima, Vitor Meira. Vai para cima da Danica. Brigando pela 8ª posição, o Vitor Meira. Brigando ali pela 8ª posição. 10 voltas para o final, GP de Baltimore. Olha o Hunter Ray. Atrás do Vitor Meira, o Hunter Ray. Várias brigas nessa reta final. Agora 9 voltas para o encerramento da prova. A briga muito boa, tanto que a transmissão abandonou aí um pouco o Will Power. Mas se quiser emoção, pode buscar lá também o Serviat com o Tony Kanaan. Não é verdade? Na briga pela 2ª posição. A briga boa pela 2ª posição. Misturou tudo ali, né? Com o Hunter Ray, o Vitor Meira, o Ray Hall. Ray Hall que sustentou durante tanto tempo a 2ª posição na prova, caiu para a 11ª posição. Olha o Saavedra aí. Para a 13ª posição, Sebastião Saavedra. Esse é o pelotão mais complicado nesse momento da corrida. 9 voltas para o final. Você acompanhando aqui na Band, Simona de Silvestro. Chegou a sentir o gosto da liderança da prova até a parada no box. E aí a Suíça não correu em Sonoma. Problema de imigração, problema de visto, mas está de volta nessa corrida no estado de Maryland. A diferença de Will Power e Oriol Serviat é enorme. Enorme a diferença. Carona com Hildebrand. Ryan Briscoe. Vai pra cima também o Ryan Briscoe. Lá atrás. Ficou lá atrás agora o Briscoe. Na 17ª posição. Daí a Bia Figueiredo.
A briga também na disputa, uma corrida muito complicada, muito difícil para Bia Figueiredo. Corrida muito difícil para Bia. O Hélio Castro Neves na 19ª posição. E aí a Bia Figueiredo. Aí a Bia, vai levando seu carro, a Bia Figueiredo. Vai a Bia. À frente dela o Ryan Briscoe. Como eu já disse aqui, a 17ª posição. Mas andando muito forte agora o Briscoe. E aí o Will Power, de novo para você. Na ponta da corrida, de carona com o líder em Baltimore. Faz uma corrida maravilhosa. Mário Romancini, nesse momento, o Will Power aumenta a sua vantagem. Na primeira posição, abre uma diferença de 10,42 para o segundo colocado, o Oriol Serviá. E agora há pouco a transmissão mostrava ali quantos push to pass cada piloto ainda tem, que são aquele botão para potência a mais. O Tony ainda tem 7 para usar contra 12, se eu não me engano, do Sérvio. Então vamos ver se ele consegue usar no momento oportuno e arrancar essa segunda colocação. Olha o Franchitti aí, ó, que vai para cima do Tony Kanaan. Diferença praticamente não existe, 0,34. Quinta marcha, sexta marcha, vai reduzindo para curva. Daí o Dario Franchitti, o líder do campeonato. À frente dele ali é o brasileiro. A passagem do Tony Kanaan. Ótima corrida do Tony Kanaan, sustentando aí neste momento a terceira posição. Vem carro lento aí, hein? Vem carro lento aí. Pra parada é o Hinchcliffe. James Hinchcliffe. Vai pro boxe mais uma vez o Hinchcliffe. Vamos ver ali o trabalho da equipe. Equipe lenta, problema no carro dele. Tá parando, né? Tá parando, tá desistindo da prova, hein? Já estão tirando o cinto dele, ele deve abandonar a prova. Fora da prova, o Hinchcliffe. Saindo da corrida aí, o Hinchcliffe. Mais um piloto abandonando. 6 voltas para o final. Emocionante GP de Baltimore. Belíssima corrida que você vai acompanhando aqui na Band. E aí o Hinchcliffe já fora do carro. Cumprimentando ali o pessoal da equipe dele, mas já não volta mais para a pista. Ali o Rahal passou. Passou ali o Rahal. Olha aí o Meira. O Rahal atrás dele. 0,37 é pequena diferença. Essa disputa aí pela 10ª posição. Rahal atrás do Vitor Meira. De novo na frente aí, o Will Power. Olha a diferença. O Will Power passou, foi embora. Ó, cadê o Serviá? Só agora apareceu o Serviá ali e também com ele. Só que ele vai carregando, vai levando colado ali o Tony Kanaan e também o Dario Franchitti. A diferença é enorme. É mais do que confortável. No finalzinho da corrida, a posição do Will Power. E absolutamente aberta ainda a segunda e terceira posições. Pois é, e se o Dario Franchitti bobear, o Scott Dixon também está ali em cima. Está ali em cima também na 5ª posição, seguido pelo Takuma Sato, japonês. Que corrida emocionante no final. Tranquilidade e conforto mesmo. Por enquanto, só o Will Power. E que coisa curiosa, né? Só o líder na corrida é que nesse momento tem aí uma certa tranquilidade. O Sérvia que vem fazendo uma prova muito boa. Eu cheguei a comentar dele no começo da transmissão. Falei que os dois carros, tanto ele quanto o Hinchcliffe, vinham fazendo uma boa temporada e não tinham se encontrado na classificação. Ele que largou em 16º, tá aí na 2ª posição. Ótima prova dele. Aquilo que eu disse também no começo da corrida, pro final, aquela chicane, aquela zebra, ignoraram ela agora completamente, viu, Mário?
ignoraram aquele S totalmente agora. Eles estão atropelando ali, literalmente. O pessoal da frente está realmente atacando a zebra ali, até para ganhar um pouquinho mais de tempo. Mas é aquela coisa, quanto mais você ataca a zebra, mais você está arriscando, e a chance de você pegar ela do jeito errado e acabar perdendo tempo é grande. É o tudo ou nada agora também, né? Fim de prova, todo mundo usa o máximo que tem, o máximo do equipamento, a concentração total para conseguir aquele gás final, e principalmente o Tony e o Dário aí brigando pelo pódio. Aí o Serviá vai na segunda posição, Oriol Serviá, leva com ele ali o Tony Kanaan, Dário Franchitti, Scott Dixon e Takuma Sato. Uma belíssima corrida no final, 4 voltas para terminar o GP de Baltimore. Transmissão abandonando o Will Power, vai na liderança, mas abre uma grande distância e a cada volta aumenta a diferença do Will Power para o Oriol Serviá. 11,66 a diferença nesse momento do segundo colocado para o Will Power. E o Tony Kanaan vai para cima, aí o Hunter Hay na Danica Patrick, fazendo ali ultrapassagem. A imagem é recuperada. E ali o Will Power, ó o Will Power, com passa livre aí, ó. Daí o líder, Will Power, vai agora na primeira posição. Vai embora. A diferença é enorme para o Serviá. Will Power na liderança, o pole position, fazendo uma grande corrida pela primeira vez neste circuito em Baltimore. E aí a classificação, ó, Franchitti, o Power a 5 pontos do líder do campeonato, Dário Franchitti. Depois o Scott Dixon. Evidentemente que terminando assim a corrida. Olha a passagem ali, Serviá, vem Tony Kanaan, vai Tony Kanaan. Segura aí o Dário Franchitti, vai pra cima do Serviá. Vai brasileiro, Tony Kanaan. Corrida sensacional. Largou em 27º o Tony Kanaan. 27º para disputa aí pela segunda posição no GP de Baltimore. E se o Tony passar o Serviá, ganha a posição dele no campeonato. Vai para a 4ª posição na classificação do campeonato. Não é? O Serviá com 327, o Tony Kanaan com 305. É ganhar a posição na pista e na classificação do campeonato. Por isso, vai dando tudo ali o Tony Kanaan. Serviá, ali o Tony Kanaan, Dário Franchitti e o Scott Dixon. E o Scott Dixon na 3ª posição na classificação do campeonato com 400 pontos. Olha ali o Tony. Abriu um pouquinho o Serviá, hein? Serviá abriu um pouquinho. Olha aí, e nessa curva aí agora. Aí o carro desce para quê? Uma segunda marcha? Acredito que deva ser segunda ou até primeira marcha. Depende muito da relação de marcha que cada piloto utilizou, porque isso é um acerto personalizado de cada equipe. Você pode ter uma primeira mais longa ou mais curta, então não dá para saber com certeza, mas eu acredito que seja a curva mais lenta do circuito. Vitor Meira na 9ª posição. Tem cá. Esse não carro parado. Se é o Viso ou o Sato. É o Takuma Sato. Eu tomei um susto ali, é o Takuma Sato. Vinha muito forte o Takuma Sato, hein? Ele vinha forte demais, brigando ali pela 10ª posição atrás do Rei Hall. Errou o japonês Takuma Sato. Por enquanto não tem bandeira amarela, não tem. Apagou o carro dele, hein? Pede uma ajuda ali o japonês Takuma Sato. Seria uma pena se entrasse aí o safety car a 2 voltas. A bandeira branca pro Will Power. Bandeira branca para a última volta, hein? Para a última volta. Vamos aí para a última volta com Will Power. Serviá na 2ª posição. Tony Kanaan em 3º. Ficou lá o carro do japonês, o Takuma Sato. Vamos para a última volta. E aqui o perigo. Ó, ali é que tá parado o japonês, ó. A bandeira amarela ali já mostrando, sinalizando, cuidado para a passagem do Will Power. Bem baixo, acelera e vai embora o australiano. Vai para vencer o Will Power. Vai para mais uma vitória o australiano Will Power. Brigando pela liderança do campeonato. Na primeira posição o australiano. Ali a Danica Patrick. Passagem da Danica junto com o Hunter Hay. Aí a Danica. Vai embora. Hunter Hay atrás dela. Essa briga boa aí na 7ª posição. Briga boa ali atrás na 7ª posição. Olha o carro atravessado aí, ó. Aí é o Viso. Agora é o Viso. Olha o Viso atravessado aí, ó.
Ainda bem, dessa equipe aí, só o Tony Kanaan vai levando o carro na boa, hein? Só o Tony Kanaan. E vai receber a bandeirada aí o Will Power. Para vencer o Will Power. Mais uma vitória do australiano. Vence o Will Power. Vence o Grande Prêmio de Baltimore. Oriol Serviat na segunda posição e Tony Kanaan. Corrida fantástica do brasileiro Tony Kanaan. Largando em 27º, chegando na terceira posição, Tony Kanaan. A festa e a comemoração da equipe do Will Power. Vitor Meira chega na 9ª posição. 9ª posição para o brasileiro Vitor Meira. Dário Franchitti atrás do Tony Kanaan na 4ª posição. Pega fogo o campeonato, Mário Romancini. Sensacional a prova do Tony. A gente falava desde o início que ele é um expert em largar de trás e fazer boas corridas. Então foi sensacional. Largar em último, chegar em terceiro. Ótima prova do Tony. Will Power confirmando o favoritismo aí. Agora vamos ver o que acontece nessa briga final nas últimas 3 corridas, mas tem tudo para ser muito bom. Dário Franchitti e o Will Power lado a lado na disputa pelo título aí. Esse é o estrategista do Will Power, elogiando o trabalho dele, né? Tim Cindric. Elogiando, falando muito bem aí, diz que foi fantástico o Will Power. E não resta a menor dúvida para você que assistiu aí a corrida também. A vitória de Will Power, chegando muito perto ali do Dário Franchitti, agora na classificação, botando fogo na classificação do campeonato. Oriol Serviat em segundo lugar. E os brasileiros, Tony Kanaan na terceira posição, em 9º, Vitor Meira, Bia Figueiredo em 16º e Hélio Castro Neves na 17ª posição. Obrigado pela sua companhia, Mário Romancini. Prazer tê-lo aqui do lado. Muito obrigado, viu? Obrigado, Prieto. Obrigado aos amigos da Band e até a próxima. Valeu, pessoal. A próxima é no Japão. Encontro marcado com você. Valeu, até lá. Fórmula Indy 2011. Velocidade e emoção na tela da Band.